Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao capítulo de filosofia, hoje a gente conclui Sócrates e avança nas próximas aulas para o pensamento de Platão, beleza? Então vamos adiante, as figuras de Sócrates. A primeira coisa que a gente precisa ter claro em mente é que Sócrates não foi o primeiro filósofo, mas é o pai da filosofia. Como vocês bem se recordam, o primeiro filósofo foi Tales, da cidade de Mileto. Ele é o cara que dá o pontapé inicial do que a gente vai chamar de filosofia. No entanto, Sócrates é chamado de o pai da filosofia por tudo o que pensou, por tudo o que produziu, por tudo o que influenciou na história da filosofia. Ele recebeu a alcunha e a honra de ser chamado pai da filosofia. O que pensou? Quem foi? Qual a sua visão da filosofia? Bom, para todas essas perguntas, eu acrescento o tópico que eu coloquei abaixo. Contexto histórico de uma forte tradição de elaboração e transmissão do pensamento oral, ou oral do pensamento. Quando a gente para pensar na figura de Sócrates, é preciso que a gente lembre que Sócrates não deixou absolutamente nada escrito. Nada. Assim como outra figura emblemática da história da humanidade, Jesus Cristo, Sócrates não deixou absolutamente nada por escrito. E assim, tudo o que se sabe sobre a figura socrática, tudo o que se conhece sobre o pensamento socrático, nos foi legado por outros indivíduos, ou inimigos, ou amigos. Então, o que hoje a gente pode conversar e debater sobre o pensamento socrático aparece na obra de outros indivíduos e não do próprio Sócrates. Vamos lá. A gente tem, num primeiro momento, o Sócrates de Aristófanes. Aristófanes era uma espécie de escritor, de dramaturgo, que escrevia textos satíricos, que zombavam da sociedade ateniense, que apontavam problemas na sociedade ateniense, que degladiava com ideias contra outras figuras públicas da sociedade ateniense. E quando ele aborda a figura socrática, quando Sócrates aparece na obra de Aristófanes, o livro intitulado As Nuvens, é uma figura de um Sócrates jovem, quando eu digo na casa dos 47 anos, 46, 47 anos. E detalhe, Aristófanes o vê como um sofista. E aqui cabe um parêntese necessário para criar uma ponte com o que vocês viram na aula passada. Recordem-se que a figura do sofista ela é extremamente menosprezada por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. Os sofistas, na condição de professores particulares, eram repudiados por Sócrates, por Platão e mais tarde por Aristóteles, porque esses três homens que eu citei, defendiam a filosofia como uma busca do bem e da verdade, o conhecimento como um caminho para o bem e para a verdade. Os sofistas usavam a verdade como um recurso argumentativo, podendo inclusive em alguns momentos recorrer à mentira, relativizar a verdade, se isso lhes garantisse a vitória num discurso. Sócrates, Platão e Aristóteles não cobravam por suas aulas. Os sofistas sobreviviam das aulas que lecionavam, eram professores particulares. Então é um equívoco, uma forma pejorativa de olhar para a figura socrática. Mas Sócrates era visto por Aristófanes como um sofista. E aí se recordem que na aula passada eu disse para vocês que muitos indivíduos da população ateniense não faziam distinção
entre Sócrates e os sofistas. Um outro sujeito que menciona Sócrates em sua obra é Xenofontes. Xenofontes, no livro Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, ele faz uma menção muito benquista, muito querida da figura socrática. Xenofontes havia sido discípulo de Sócrates, era um dos homens que seguia Sócrates e que ouvia as falas públicas de Sócrates, era um admirador do pensamento socrático e, óbvio, só poderia tecer intervenções, como é que eu posso dizer, comentários elogiosos. Outra figura que cita Sócrates, e esse de certa forma deixou uma certa esperança para a posteridade, foi Aristóteles. Só que aqui cabe uma questão muito importante. Aristóteles não conheceu Sócrates. Aristóteles foi aluno de Platão, mas Aristóteles só chega à Academia Platônica, a escola de Platão, que se chama Academia, depois da morte de Sócrates. Então, o que ele soube, o que ele pôde falar sobre Sócrates, lhe foi legado por Platão. E como muitas das obras de Aristóteles foram sendo encontradas ao longo da história, vocês vão ver isso lá na frente, os árabes têm um papel muito importante nesse ressurgir do pensamento aristotélico, se tinha uma esperança muito grande que Aristóteles esclarecesse onde termina o pensamento socrático e onde se inicia o pensamento platônico, porque não há uma fronteira muito clara, já que muito do que a gente conhece do Sócrates está nas obras do Platão, que escreveu muito. Há sempre uma interrogação sobre o que é o pensamento do Sócrates e o que é o pensamento do Platão. Houve inclusive uma época em que se duvidou da existência de Sócrates, de um Sócrates histórico, de um homem que tenha existido realmente. Houve-se a especulação de que Sócrates talvez fosse um alter ego, uma figura inventada pelo Platão para facilitar um diálogo imaginário, como quem tem um amigo invisível, Teobaldo, por exemplo. Então percebam que Platão conhece Sócrates já com uma idade avançada, por volta de 60 anos. Sócrates morre com 80. Ele convive aí com Sócrates por 20 anos. Platão é, sem sombra de dúvida, a fonte que mais fala de Sócrates, a fonte histórica que mais relata sobre Sócrates. E os muitos diálogos que Sócrates aparece de Platão são textos discutindo ética, justiça, coragem, política, virtudes. E aqui eu abro um outro parêntese. Você deve estar se perguntando, como assim diálogos, Theo? É preciso lembrar que a Atenas daquele contexto, a Grécia de uma certa forma daquele contexto, vem de uma cultura, de uma tradição oral muito forte. Os mitos, os poemas épicos eram narrados oralmente. As pessoas cantavam os poemas ou narravam os feitos dos deuses e dos grandes heróis de maneira oral. E essa tradição da transferência do conhecimento através da oralidade é um marco muito importante no pensamento do Sócrates e talvez por isso ele não tenha escrito. Por quê? Para a tradição filosófica daquele momento, a oralidade tinha mais importância do que a escrita. Mas perceba que Sócrates está envolvido no debate de temas relevantes dentro da Atenas daquele momento. Virtude, coragem, justiça, ética, política, são temas que tocam o próprio funcionamento da sociedade ateniense. E esse Sócrates aparece nas diversas obras de Platão. Mas quem é esse indivíduo? E é esses diálogos socráticos que aparecem nas obras do Platão nos põem diante de questões importantes.
a pergunta pela definição do conceito como maneira de forçar o raciocínio. Se você estivesse perambulando por uma praça de Atenas e encontrasse Sócrates e começasse um diálogo com Sócrates e durante o diálogo você dissesse: eu sou um homem justo, provavelmente Sócrates lhe interrogaria dizendo: o que é justiça? Se você lhes dissesse: eu sou um homem corajoso, provavelmente ele lhe interrogaria: o que é a coragem? Essa busca pelo conceito obrigava o indivíduo a pensar, porque quase nunca pensamos nos conceitos que utilizamos no dia a dia. A gente diz constantemente que ama, mas a gente quase nunca se pergunta o que é o amor. A gente fala sobre honra, sobre esforço, mas a gente quase nunca para refletir sobre o que essas palavras significam em suas essências conceituais. E o que é interessante, essas perguntas de Sócrates não vinham acompanhadas de respostas. Esse Sócrates que aparece nos diálogos da juventude platônica, que quando Platão era mais jovem, eles não trazem respostas, são aporias. O que é aporia, Theo? Aporia é um recurso retórico que normalmente põe o interlocutor, ou seja, a pessoa com quem você está conversando, numa situação em que não há saída, é um beco sem saída. É uma situação de debate em que você estabelece argumentos que não dá saída para o outro indivíduo, não há mais o que ele argumentar. Bons advogados fazem uso da aporia na defesa de suas causas. Sócrates fazia isso. Lançavam perguntas às quais ele não daria resposta e os indivíduos precisavam pensar por si só. E você deve estar se perguntando: mas Theo, por quê? Qual o objetivo de fazer perguntas sem objetivar as respostas? Sócrates não estava interessado na resposta. Sócrates enxergava a filosofia como uma busca permanente por sabedoria. E se você encontra respostas para as perguntas que faz, você provavelmente parará em algum momento de fazer perguntas. Se tornará estático. Mas enquanto você não encontrar resposta, seu conhecimento estará sempre em ampliação, porque as perguntas vão povoá-lo. Lembra? A TV Cultura, não sei se continua, mas ela tinha um slogan e uma propaganda muito bonitinha que ela dizia que são as perguntas que movem o mundo. Sim, as perguntas sem respostas, ou pelo menos com respostas muito difíceis, que movem o mundo, que nos põem sempre no movimento de querer saber mais. E aí, o que é que Sócrates faz pela história da filosofia que o torna pai da filosofia? Simples. É dele a guinada, ou seja, a virada de rumo que a filosofia toma. De que maneira, Theo? Lembra-se, a filosofia dos pré-socráticos é uma filosofia cosmológica, uma filosofia que tem como objeto de estudo a natureza, e o interesse daqueles primeiros filósofos eram, melhor dizendo, os fenômenos naturais. Sócrates dá a chamada virada humanista porque desloca a atenção e o interesse da filosofia dos fenômenos da natureza para os fenômenos humanos, os fenômenos sociais. E desde então, a filosofia nunca mais se afastou desses temas. Permanece até hoje estudando o homem, seus dilemas éticos, morais, políticos, epistemológicos, estéticos. Entende? É por isso que Sócrates é o cara.
Esses são alguns dos diálogos socráticos que aparecem nas obras do Platão. Criton, Eutífron, Fédon, Hípias Menor, Hípias Maior, Lisis, Lax, Ion, Górgias, Alcebíades, Protágoras, Carmides. O interessante é que os diálogos levavam os nomes dos oponentes de Sócrates no diálogo. E detalhe, essas figuras eram figuras importantes dentro da sociedade ateniense. Ou seja, se é para brigar, briga com um cachorro grande. Se é para arrumar confusão, arruma confusão com alguém que vale a pena. Sócrates não era modesto nesse sentido. E ele briga com essas figuras que são importantíssimas e que são essas figuras que irão mais tarde influenciar a sociedade ateniense a condená-lo. Mas essa é uma conversa um pouco mais para frente. Bom, os diálogos da maturidade, ou seja, os textos platônicos de diálogos, já demonstram uma mudança de perspectiva da obra platônica. Os textos do Platão nessa maturidade já são textos que não se tornam mais vulneráveis, submissos. Aquele texto em que Sócrates desponta como uma figura máxima dentro da obra. Você já começa a perceber claramente uma figura mais marcante, uma linha mais objetiva do pensamento platônico. Nesses diálogos, o Platão teria exposto mais dos seus pensamentos e preocupado menos em homenagear Sócrates. Ou seja, nos diálogos da maturidade platônica, da obra madura do Platão enquanto filósofo, o Sócrates aí vai sendo ofuscado um pouco pelas gigantescas teorias que o seu discípulo produziu, que é o Platão. Então você começa a ter um desaparecimento do Sócrates dentro da obra. Mas Sócrates disse uma frase genial. E talvez seja genial por ser simples. Abre aspas. Só sei que nada sei. Fecha aspas. É uma frase aparentemente boba. Você deve dizer assim, Theo, o que é que tem de mais nessa frase? Já começo dizendo que se você responder uma questão da prova com só sei que nada sei, eu te dou 0. Velho, essa frase é genial porque Sócrates, ao dizê-la, Sócrates lançou uma base fundamental para a filosofia. Ao reconhecermos a nossa própria ignorância, o nosso próprio desconhecimento sobre algo, estamos automaticamente aptos a conhecer. Porque aquele que não conhece a própria ignorância, aquele que não conhece o próprio limite de sua intelectualidade, de sua capacidade cognitiva, este não está aberto ao novo, a novos conhecimentos. Então, quando Sócrates diz só sei que nada sei, ele está dizendo que reconhece não saber muito, de não saber sobre muita coisa, e está aberto a essa experiência de conhecer. E olha como é interessante, o Sócrates usava da ironia, e aí entra para a história da filosofia como conceito de ironia socrática, mas o termo ironia em grego significava interrogação. Então Sócrates utilizava a ironia como uma forma de interrogar o interlocutor. E na medida em que ele lançava essas questões sem respostas, mas muito bem estruturadas, ele criava na conversa o clima para perceber que o seu interlocutor ignorava muita coisa, mas não tinha consciência dessa ignorância ou não reconhecia essa ignorância. E aí, óbvio, como os diálogos eram públicos, o sujeito passava então não mais a ser visto como alguém inteligente, possuidor de um vasto conhecimento, mas como alguém com um conhecimento limitado sobre muitas coisas que antes ele acreditava saber.
Agora imagine esse constrangimento público daquelas figuras citadas anteriormente, figuras públicas e importantes. É óbvio que Sócrates não ia escapar dessa com saúde. Maiêutica. Guardem esses dois termos, ironia e maiêutica socrática. O termo maiêutica do grego seria, em tradução livre, parto. Sim, parto. A mãe do Sócrates era a parteira. E ele pega o termo parto, maiêutica, e utiliza como uma metáfora do que ele faz enquanto pensador, que é parir suas próprias ideias, mas ajudar também a outros, através da ironia, através da interrogação, a trazerem à luz suas próprias ideias. Então Sócrates seria uma espécie de parteiro da alma, ajudando a extrair dela saberes. Mas de que forma? Lembra do conceito de dialética? Eu já apresentei para vocês pelo menos umas 2 vezes o conceito de dialética. Tese, antítese, síntese. Dialética, na tradução livre, seria a arte do diálogo, ou o embate de ideias. A tese normalmente é uma primeira ideia, que em choque com a segunda ideia, que seria a antítese, gera uma terceira ideia, que seria a síntese. A síntese vai se transformar numa outra tese em outro processo dialético. Se você ficar com dúvida nesse aspecto, anota no caderno que eu te esclareço na semana que vem durante a live. Mas Sócrates utilizava da dialética, ou seja, desse embate de ideias, para mostrar para os indivíduos que eles não tinham conhecimento que eles julgavam que tinham. E aí, a dialética socrática valoriza mais o caminho para o conhecimento do que o conhecimento carente de fundamentos. E aqui vocês vão se recordar disso porque a gente viu isso no primeiro conteúdo do ano passado. O conceito de verdade no grego é aletheia. O conceito de opinião é doxa. Tanto no pensamento de Sócrates quanto no pensamento de Platão, a verdade tem um lugar de destaque no pensamento socrático e no platônico, diferente, por exemplo, dos sofistas. E a doxa tem um lugar menos honroso, menos privilegiado. Por quê? Porque é a opinião do senso comum, é a opinião superficial de quem não estudou, de quem não investigou. Então, para Sócrates, vale mais o caminho que se percorre na construção do conhecimento do que um conhecimento carente de fundamentos, ou seja, uma opinião dentro do senso comum. Então, o que é que Sócrates dizia? Sócrates dizia que é preciso parir novas ideias sempre, realizar o parto de si mesmo. Esse parto dói como qualquer outro parto, porque mudar dói, porque se reinventar dói, porque se sacrificar em prol dos objetivos que temos para a vida dói. Se você não está satisfeito, por exemplo, com aspectos da sua vida, mudar, criar novos hábitos, pensar de forma diferente, estudar mais do que tem estudado, se dedicar mais do que tem se dedicado, é um processo doloroso. Acordar mais cedo do que tem acordado, dormir mais tarde do que tem dormido, tudo isso são situações incômodas, que são parte desse parir a si mesmo, desse dar à luz a um outro ser, a um outro você. Então esse é o conceito que Sócrates vai discutir quando defende o nascer das ideias. E aí, como último tópico, todo momento, ou melhor, a todo momento, o filósofo procura questionar as verdades estabelecidas como se isso fosse o próprio esforço do autoconhecimento. Sócrates não era um devoto dos deuses gregos. Ele polemizava ao dizer que seguia apenas um Deus,
sua própria consciência. Imagine uma fala dessa numa sociedade politeísta, povoada de deuses que os atenienses acreditavam existir. Sócrates diz em praça pública que tem apenas um Deus. E esse Deus é sua própria consciência. Muitos dos detratores, muitos dos inimigos de Sócrates o acusaram de impiedade e de corromper a juventude ateniense. E por isso ele foi condenado à morte. E o que é interessante é que o Platão, junto com outros discípulos, se ofereceram para subornar os guardas. E Sócrates se recusou. Sócrates se recusou porque ele entendeu que se ele fugisse, nada do que ele pensou e construiu enquanto pensamento sobreviveria, porque ao fugir ele estaria negando tudo o que disse. Então ele abraçou o seu destino, tomou um cálice de cicuta e morreu. Quando do processo de esfacelamento da civilização grega com a submissão ao Império Macedônico, com as conquistas do Alexandre o Grande, o Aristóteles, que já era aluno de Platão, já era aluno da Academia Platônica há 20 anos, pouco mais de 20 anos, mas Aristóteles era macedônico, da cidade de Estagira. E Aristóteles era próximo da corte macedônica porque Nicômaco, que é o nome do pai e o nome do filho de Aristóteles, Nicômaco, o pai de Aristóteles, era médico de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. E o próprio Aristóteles foi professor, foi tutor de Alexandre o Grande. Então Aristóteles gozava de um prestígio muito grande dentro da corte macedônica. Quando o Império Macedônico submeteu Atenas, submeteu a Grécia, Aristóteles passou a ser visto pelos atenienses com desconfiança. E ele disse que não permitiria que os gregos cometessem um segundo pecado contra a filosofia. Já haviam cometido um matando Sócrates e ele não esperaria para que os gregos cometessem um segundo matando ele, Aristóteles. Então Aristóteles foge de Atenas. Mas essa é uma história que a gente vai ver novamente lá na frente. No mais, eu fico por aqui. Agradeço a atenção. E se ficar alguma dúvida, anotem no caderno que na próxima live Tira Dúvidas eu esclareço semana que vem. Beleza? No mais, forte abraço e tchau, tchau, galera.